Olá, queridos. Estamos aqui para a gravação de mais um vídeo. E o tema de hoje é o poder nas palavras. Está lá em Provérbios, capítulo 18, versículo 21. Provérbios 18, 21. Diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem utiliza, come do seu fruto. Amém? Vamos orar, queridos? Pai querido, nós te louvamos, te exaltamos por esse momento, Pai, por essa oportunidade de poder ouvir da Tua palavra. Fala conosco neste dia. Tenha liberdade, Deus, para que o Teu Espírito manifeste o Teu poder em cada vida. Precisamos da Tua direção. Precisamos, sim, Senhor amado, que a Tua palavra venha esquadrilhar o nosso coração. Venha sim, Senhor amado, mudar, ó Deus, a nossa forma de pensar, as nossas atitudes, aquilo que desagrada, aquilo que impede, aquilo que distancia nós do Senhor. Queremos ter comunhão com o Teu Espírito e queremos caminhar debaixo da Tua graça. Nos ajude, Senhor, perdoa os nossos pecados. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Poder nas palavras. O texto que nós lemos diz que tanto o poder da vida, a bênção, e o poder da morte, a maldição, estão nas nossas palavras. E vamos comer os frutos destas palavras. Isto explica o porquê de muitas pessoas não conseguirem viver uma vida abençoada. A sua boca só saem palavras de maldição, só vivem murmurando, reclamando de tudo. E neste dia vamos aprender juntos 3 maneiras de usar palavras para viver uma vida abençoada. 3 palavras, querido. A primeira maneira, trazer à existência aquilo que ainda não existe. Está lá em Romanos, capítulo 4, versículo 17, que diz assim: como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz também: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. Esse é o Deus que cremos. Um Deus que chama à existência as coisas que não existem, como se já existissem. Podemos ver esse poder no capítulo 1 de Gênesis. Apenas com a palavra haja, Deus criou todas as coisas. Lá em Gênesis capítulo 1, de 1 a 3, diz assim: no princípio criou Deus o céu e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Veja que uma palavra, somente uma palavra, a palavra que saiu da boca de Deus, tudo se formou. Esse poder também está sobre nós e se chama fé. Como nós lemos lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, a fé é a certeza daquilo que esperamos, é a prova das coisas que nós não vemos. É muito importante nós entendermos que a palavra que sai da nossa boca, ela liga o que está aqui na terra no céu. Lá em Lamentações capítulo 3, versículo 21, diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então, queridos, é muito importante a nossa mente, ela estar cheia da palavra, cheia das promessas do Senhor, para que da nossa boca saiam essas palavras. Lá em Salmo 62, versículo 5, diz assim: ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. É esta palavra que tem que sair dos nossos lábios. Uma palavra que vem esperança. Segunda maneira, abençoar tudo aquilo que Deus nos deu. Lucas capítulo 9, versículo 16, diz assim: e tomando os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos para o céu, o abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, para que distribuísse entre o povo. Aos olhos humanos, 5 pães e 2 peixes
não ia servir para nada diante daquela multidão. Mas Jesus olhou para o céu e, em gratidão a Deus e com as suas palavras, ele o abençoou. E houve uma multiplicação. Muitas pessoas não conseguem viver uma vida abundante porque só vive reclamando. Reclama de tudo, até inconscientemente vive amaldiçoando tudo que Deus lhe deu. Então, queridos, nós precisamos tomar muito cuidado. Muito cuidado das palavras que saem da nossa boca. Muito cuidado de palavras que você pode até dizer, foi na hora do momento da raiva, ou foi na hora do momento que eu estava cansado. Irmãos, não importa. Queridos, não importa. Temos que tomar cuidado. Porque o Espírito Santo está em nós. A sua palavra está em nós. A sua vontade está em nós. Então nós temos que estar ligando aqui na terra o que está ligado no céu. Nós precisamos fazer como Jesus. Jesus não questionou quando trouxeram aqueles peixinhos e aqueles pães para ele e aquela grande multidão. Mas ele sabia que Deus, ele tinha um coração grato e ele agradeceu a Deus por aquilo que ele tinha. E ali começou o grande milagre. Eu lembro de um momento na minha vida em que eu estava na FEBEM trabalhando como voluntário e nós fomos fazer uma feijoada para os garotos, né, da FEBEM. Nós pregávamos o evangelho ali todos os dias e fim de semana. E aconteceu que nesse evento era só para os internos. E quando quando abriram os portões, nós ficamos sabendo que os familiares também tinham vindo. E aquilo que nós calculamos que era para os garotos, você multiplica nem por 3, por 5. Porque além deles vieram também os filhos. E aí nós ficamos muito preocupados. Não vai dar. Nós não calculamos isso. Mas ali o Espírito falou no nosso coração, agradeça. E não perca a oportunidade. E ali nós louvamos ao Senhor por aquela comida, diante de todos que estavam ali. E agradecemos a Deus por aquele momento. E começamos a distribuir. Queridos, todos comeram e ainda repetiram. E nós percebíamos que o caldeirão, onde tinha a carne, onde tinha o feijão, o outro caldeirão que tinha o arroz, o outro que tinha o couve, ele não abaixava. Ele não baixava. A gente colocava e ainda sobrou para nós distribuirmos. O Senhor fez um grande milagre nesse dia. Eu provei desse milagre ao qual Jesus narra aqui. Quando nós fazemos as coisas por amor, quando nós temos um coração de gratidão, o Senhor, ele opera o sobrenatural. No Salmo 23, versículo 1 e 2 diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me-ei em verdes pastos, guia-me mansamente em águas tranquilas. É isso que eu tenho que declarar. O Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Romanos capítulo 12, versículo 14 diz assim: abençoai aos que perseguem, abençoai e não amaldiçoai. Então mesmo aqueles que desejam o mal para você, abençoe o seu caminho. Mesmo aquele que faça algo ruim para você, abençoe o seu caminho. Nunca traga uma palavra de justiça, mas sempre traga uma palavra de bênção do Senhor ou de misericórdia. Lá em Números capítulo 6, versículo 24 a 26 diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Amém, queridos? Então essa é a palavra que eu tenho que ter. Este é o coração que eu preciso ter. Lá em 3 João, capítulo 1, versículo 2, diz assim: amados, desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Então veja, presta atenção nesse versículo. 3 João 1, 2. Primeiro ele diz: desejo que vá bem em todas as coisas, que tenha saúde, e que você vai bem também na sua alma. Então, todas as áreas da sua vida, esse é o desejo, e é isso que nós precisamos praticar, e nós precisamos desejar para o nosso próximo. Quando nós temos um coração grato,
Quando nós abençoamos tudo aquilo que Deus nos deu, quando nós praticamos isso, queridos, nós estamos vivendo o sobrenatural de Deus. Nós estamos utilizando o poder da palavra. O poder da palavra. Então, primeira maneira, trazer à existência aquilo que ainda não existe. Amém, querido? Segundo, abençoar tudo aquilo que Deus nos deu. E terceira maneira, falar o problema. Como que é isso, pastor? Marcos capítulo 11, versículo 23 diz assim: porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz assim, assim será com ele. Em Ezequiel capítulo 37, versículo 1 a 4, diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor, tu sabes. Disse-me ele: profetizas e estes ossos, e dize-lhes: os ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Você já imaginou, amados, o Senhor te colocar numa cena dessa, em um vale cheio de ossos, e começar a declarar a vida, começar a profetizar a palavra do Senhor, começar a profetizar aquilo que o Senhor colocar no teu coração, o que os ossos secos representam? Ossos secos representam os problemas que nós estamos enfrentando, aquilo que nós achamos que não tem solução, aquilo que parece que está num vale tão profundo. Nós precisamos colocar diante do Senhor, porque o Senhor vai nos ensinar a viver e principalmente provar o sobrenatural dele. Lá em Ezequiel ainda 37, versículo 7 diz assim: então profetizei, segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Aquilo que era impossível acontecer, aconteceu, porque o profeta estava sujeito à palavra de Deus. Jesus nos assegura que se alguém dar uma ordem ao monte, o monte é o problema, e não duvidar no seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Da mesma maneira, Deus dá ordem para Ezequiel profetizar sobre os ossos secos, e eles voltarão a ter vida. O que muitas vezes acontece com nós é que tomamos posse do problema, das enfermidades, dos vícios, do desemprego e de tantas outras coisas. Mas nós não falamos para o monte, ou não falamos para o vale dos ossos secos, com a autoridade da palavra de Deus, e mandamos embora. Queridos, a palavra que nós estamos aprendendo são palavras para que nós possamos praticá-la, para que o Senhor nos dê experiências gloriosas. E essas experiências não são para profetas, para pastores, para bispos, para evangelistas, para diáconos, para levitas, para obreiros. Estas promessas são para todos aqueles que creem no nome do Senhor. Em Efésios capítulo 1, versículo 3 diz assim: bendito seja Deus, Pai nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou com toda a bênção espiritual em Cristo. Lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 9, diz assim: não se apeguem ao mal com mal, sem ofensa com ofensa. Contrário, paguem a ofensa com a bênção, porque quando Deus os chamou, Ele prometeu dar uma bênção a vocês. Josué 10, 8 diz assim: disse-lhe o Senhor a Josué: não tenha medo, desceis ao reis, eu entreguei nas tuas mãos, nenhum deles conseguirá resistir você. A boca fala daquilo que o coração está cheio.
Mateus 12:34 diz assim: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheia o coração. Talvez seja por isso que muitos não conseguem declarar a palavra de vitória, porque seus corações estão cheios de má notícias, estão todo tomados pela incredulidade. Precisamos encher os nossos corações da palavra de Deus e fazer o que ele disse, como Josué. Josué 1:8. Não se aparta a minha palavra da tua boca, mas antes medita nela de dia e de noite. Queridos, vamos declarar, e que a partir de hoje a sua boca vai ser uma fonte de bênção, será vida, e aquilo que estava predestinado para dar errado, meu querido, diante da palavra do Senhor, vai ressuscitar, vai ressurgir, como ali nos ossos do vale, onde o profeta começou a declarar a vida, e o Senhor começou a restaurar cada um que estava ali. Então, amados, como que eu posso ter uma boca abençoada? Primeiro, trazer à existência aquilo que ainda não existe. Abençoar tudo aquilo que Deus nos deu. E falar dos problemas, mas não falar reclamando, mas falar como nós lemos aqui. Falar para o monte sai. Falar para os ossos do vale dos ossos secos, ressuscita. Falar para as causas impossíveis, Senhor, o Senhor está comigo. Aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo. Queridos, Deus está nos dando estratégia nesse tempo tão difícil. O Senhor está abrindo os nossos olhos. O Senhor está nos ensinando a viver e a praticar a sua palavra. Só vai suportar os tempos ruins aquele que pratica a palavra, aquele que tem a sua seriedade no Senhor, aquele que nas suas palavras ele bendize e louva o Senhor, dá testemunho do Senhor em todo momento. Não adianta eu saber versículos de cor, mas na hora que dá aflição eu não pratico esse versículo. Não adianta eu memorizar tantas coisas da palavra e eu continuar vazio por dentro, não ter prática. Então, querido, que você se posicione, que você possa viver um novo tempo na tua vida e que o Senhor possa restaurar esse momento que você está vivendo. Querido, eu quero dizer, não tem nada que é impossível para Deus. Não tem nada. Nenhuma enfermidade, nenhuma situação financeira, nenhum casamento destruído, nenhuma família separada, nenhum seu filho está nos vícios. Não tem nada que é impossível para Deus. Entregue ao Senhor. Comece a declarar a sua palavra. Comece a declarar as promessas de Deus no seu casamento, no seu trabalho, para os seus filhos. Comece a declarar a palavra do Senhor. Comece a declarar na sua vida espiritual. Você vai romper. Você vai viver o sobrenatural. Deus é contigo. Deus está na tua vida. E Ele vai manifestar o seu poder e o seu amor. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e te engrandecemos por esse momento maravilhoso, pela tua palavra, por tudo aquilo que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Senhor, nos ajude, Senhor, a praticar a tua palavra. Nos ajude, Senhor, a trazer à existência aquilo que ainda não existe, Pai. Nos ajude, Senhor, a praticar, a abençoar tudo aquilo que o Senhor nos deu. Nos ajude, Senhor amado, não fugir, mas falar do problema, mas declarando a tua palavra, declarando a sua promessa. Nos ajude a romper, Senhor amado, que o teu poder, que a tua graça esteja sobre cada um dos teus filhos. Senhor amado, levante o teu filho, Deus. Dê um novo renovo. Fortalece, Senhor. Traz o renovo, Senhor, em todas as áreas da sua vida. Senhor amado, que teu filho, que a tua filha viva o sobrenatural e o Senhor visite com a tua mão, Senhor amado, e que caia por terra toda a resistência. Obrigado, Jesus, pelo teu amor, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Amém, queridos. Que essa palavra te abençoe e que você seja um instrumento de Deus, dividindo, compartilhando essa palavra com seus amigos, seus familiares. Tenho certeza que Deus vai te usar. Fique com Deus. E o Senhor esteja sobre a tua vida, em nome de Jesus.